No vídeo de hoje eu vou te falar qual é o principal erro que você não pode cometer se você está iniciando seu processo de emagrecimento hoje ou já iniciou, independente. Eu perdi 70 quilos em 8 meses, saí de mais de 150 quilos para hoje, 80 quilos, sem medicamento, sem cirurgia, sem nada, só com disciplina, com dieta, com treino. Você vai sair desse vídeo com a sensação que agora você sabe uma dica de ouro que vai facilitar muito o seu processo de emagrecimento, seja ele passado por um nutricionista ou que você tirou da onde você queira tirar, não tem problema nenhum. Essa dica vai te ajudar muito, então assista o vídeo até o final, se inscreva no canal se você não for inscrito e vem comigo. Quando eu iniciei o meu processo de emagrecimento há 8 meses atrás, há mais ou menos 8 meses, eu iniciei meu processo de emagrecimento lá em agosto de 2025 e foi realmente muito difícil. Como eu falo do processo de emagrecimento, ele não é complexo, ele é muito simples, porém ele é muito difícil, ele não é fácil, mas a principal ideia, a principal coisa que eu tive que aprender para que eu pudesse adquirir esse hábito de me alimentar melhor, de praticar exercício físico, que é o que o seu nutricionista fala quando você vai, que é quando você assiste um vídeo de outro influenciador falando sobre dieta, eles vão falar para você sobre se alimentar melhor, sobre o déficit calórico, sobre a ideia de fazer exercício físico, e realmente isso tudo é o que move a ideia do emagrecimento saudável, sem medicamentos e sem cirurgia. Porém, algo principal que não te contam quando você tá pensando em emagrecer e quando você tá emagrecendo, quando você pensa e cogita a ideia de, cara, eu vou emagrecer, eu quero emagrecer, eu vou chegar lá no final do ano e vou estar com o corpo que eu sempre sonhei, é aí que mora o grande problema e é aí que muitas pessoas fracassam. Para que você consiga mudar, para que você consiga chegar no seu objetivo, é necessário uma série de mudanças na sua vida. Isso está bem claro, isso está bem óbvio, é algo que você já está praticando, é algo que você muito provavelmente já está fazendo, até por isso que você está aqui hoje, mas o que você não percebe, o que você não nota no seu dia a dia, é que essas mudanças que vão te levar ao peso que você deseja, ao peso de estar mais saudável ou simplesmente estar mais bonito, não tem problema nenhum. Se você pensa em emagrecer para estar mais bonito, bem consigo mesmo, não tem problema nenhum. Não adianta esconder e nem precisa esconder falando que é somente por saúde. Quando eu perdi todo o meu peso, foi por saúde? Claro que foi. Eu tinha mais de 150 quilos, era um obeso mórbido, mas também foi por beleza. Também eu tinha a vontade, eu tenho a vontade de estar bem comigo mesmo, olhar no espelho e ficar satisfeito com o que eu olho. Então não tem problema nenhum. Mas a grande percepção que muda quando você entende o processo de emagrecimento é que eu não posso pensar em mudar hábitos da minha vida, pensando no processo final, pensando no objetivo final, e que quando eu chegar nesse objetivo, tudo vai voltar a ser como era antes. Quando eu perdi todo esse peso, e ao longo do processo, quando eu perdi 70 quilos, eu entendi que se eu voltasse à vida que eu tinha antes, e quando eu chegasse ao meu objetivo final, aos meus 70 quilos, por exemplo, eu não poderia voltar aos hábitos que eu tinha antes. Eu não poderia deixar de ser ativo fisicamente, eu não poderia voltar a ser sedentário, eu não poderia voltar a comer o que eu comia antes. Isso é uma coisa que pode parecer um pouco difícil de se compreender no médio prazo, no curto prazo, mas a longo prazo esse entendimento, essa ideia de que esse processo, esse projeto é para a vida, e algo que eu replico muito para as pessoas que vêm me perguntar sobre o processo de emagrecimento, é que esse processo, ele se torna mais flexível ao longo da sua vida e ao longo dos dias. Você consegue fazer, às vezes, umas escolhas ruins, não tem problema nenhum, você liberar um pouco ali do seu dia para sua dieta, mas é especificamente necessário que você compreenda que esse processo de mudança de vida, ele não tem fim. Porque se ele tivesse fim, se ele tiver fim na sua vida, você vai voltar a ser o que você era antes. Nossa, mas então eu nunca vou poder voltar a comer uma boa pizza, eu nunca vou poder voltar a comer um doce, um bolo, o que seja. Quando você entende que esse processo ele se torna mais flexível e quando você entender que essa vida ela vai ser necessária, que você aprenda a ter equilíbrio na sua vida e que se a vida for desequilibrada, você vai voltar novamente ao seu estágio inicial, você vai voltar aos seus 150 quilos, você vai voltar a ser um obeso mórbido, porque você não pode deixar de lado as boas práticas, os bons hábitos que você adquiriu ao longo desse processo. Foram 8 meses de muita labuta? Foi 8 meses de muita labuta, de muita luta, de dificuldade, porém, eu entendi que essa é a minha vida hoje. Hoje a minha vida se torna muito mais fácil de ser enxergada. No começo, obviamente que não. Mas hoje, eu entendo hoje que se eu quiser manter o meu peso atual, a minha vida atual, a minha saúde atual, é necessário que eu realize essa manutenção diariamente, fazendo boas escolhas, tendo bons hábitos e que eu não posso jamais cogitar a ideia de barganhar com os hábitos que eu tinha anteriormente. Como eu disse, a ideia é entender que a vida precisa ter equilíbrio. Então a dieta e todo o seu plano alimentar se torna mais flexível. Eu entendo que isso muito provavelmente
provavelmente o seu nutricionista tenta falar para você, mas você não escuta, ou se você já escutou de alguém, você não entende essa ideia. Você vai ter que se tornar alguém saudável para estar alguém saudável. A ideia é de ter que ser alguém saudável para depois estar saudável. Senão você nunca vai conseguir atingir seu objetivo e principalmente, se você atingir seu objetivo, muito provavelmente você vai voltar aos hábitos que você tinha antes e você vai voltar ao peso que você estava anteriormente. É isso que acontece com muitas pessoas que tomam medicamentos para emagrecer. Quando eu escolhi não tomar medicamento para emagrecer, foi porque eu quis ter essa percepção e eu senti essa necessidade de aprender a me alimentar e não mascarar esse meu desejo de comer certos alimentos. Eu gostaria muito de aprender a comer, aprender a ter equilíbrio na minha vida e foi o que eu aprendi ao longo do meu processo de emagrecimento. Eu tenho certeza que se eu tivesse tomado algum medicamento no passado, hoje eu teria chegado ao peso que eu quero, mas a ideia de talvez eu não ter aprendido a me alimentar porque eu não aprendi a lidar com minhas vontades e com o meu desejo, seria um grande desafio para que depois que eu tivesse perdido todo esse peso, eu cogitasse a ideia de voltar ao que eu era antes. Então a principal ideia que você tem que entender para que você consiga continuar o seu processo de forma eficaz e frutífera, não somente eficaz, frutífera, é entender que esse processo ele não tem fim. Essa mudança não tem fim, ela se torna mais flexível, mas é necessário que você sempre realize manutenção diariamente nela. Principalmente se você for alguém obeso, como eu fui e como eu continuo obeso. Porque como é aquela ideia, não existe ex-obeso, existe alguém que ainda é um obeso, mas está ali adormecido, como um vulcão prestes a explodir. Mas nós mantém ele dormindo todos os dias, fazendo boas escolhas. Se você entendeu essa ideia, se você quis entender, se você quer entender a ideia de vontade, de como contornar as vontades que te acometem ao dia, porque já te adianto, essas vontades não vão sumir. Nunca, a não ser que você se entupa de remédio. Essas vontades vão continuar te perseguindo. Então, é necessário que você mude a percepção que você tem sobre suas vontades. Se você ficou curioso, eu vou estar deixando aqui no card para que você possa assistir, para você entender um pouco mais sobre essa ideia de vontade. Eu vou estar deixando aqui também um vídeo falando sobre como você pode manter a vontade de treinar, como que você pode manter essa disciplina de treinar mesmo quando a motivação vai embora. Eu fico por aqui, é um vídeo curto. Se inscreve no canal, curte, comenta se você gostou, se você quer sugerir algum conteúdo para que eu fale sobre o meu processo de emagrecimento, sobre que eu fale sobre algum tema em específico. Fico muito feliz que você esteja aqui, eu fico por aqui e até mais.